Antes de começar o vídeo, por favor, lembrem-se de curtir e se inscrever se vocês gostarem do vídeo, isso realmente ajuda o canal. Obrigado. Uma jovem gentil e bonita que se vê presa a duas malvadas meias-irmãs após a morte de seu pai. Você já ouviu 1000 vezes, mas uma história que provavelmente não ouviu é a da madrasta, e por uma boa razão, já que ela é o estereótipo da malvada madrasta que ninguém quer. É por isso que essa garota fica tão brava quando acorda um dia na história da Cinderela, não como a protagonista, mas como a vilã. Nesta versão da história, o pai de Cinderela se chamava Fred Barnes, um rico comerciante que partiu em um navio há 2 anos e nunca mais foi visto. 2 dias após sua morte ser confirmada, essa garota acorda no corpo de Mildred, sua esposa, que está perto dos 40 anos. Mildred já teve 2 maridos e não amava este. O que ela amava era dinheiro, e quando Fred Barnes partiu para o mar em busca de oportunidades comerciais, levou metade de sua fortuna consigo. Não apenas ela reencarnou como uma vilã, mas também está pobre. Fale sobre má sorte. Mildred tem dificuldades para se ajustar a esse mundo de conto de fadas, mas ela tem algumas habilidades para ajudá-la a seguir em frente, uma das quais é assar. O que ela ainda não se acostumou é ter 3 filhas para cuidar. As 2 garotas de seu casamento anterior se chamam Iris e Lily, e até agora, elas não parecem as malvadas da história. Na verdade, são bem doces e prestativas. No entanto, a vida é difícil para essas mulheres. Mildred tem 3 filhas em idade de casar e uma mansão enorme para administrar, sem dinheiro suficiente para mantê-la. Enquanto as garotas fazem pão juntas, chega a hora da protagonista, Cinderela, a heroína desta história. A garota no corpo de Mildred pode entender por que a madrasta odiaria Cinderela. Ela é bonita, talentosa e bem educada, ao contrário de suas próprias filhas. Cinderela, cujo verdadeiro nome é Ashley, deixa cair um prato e o choque faz com que Lily derrube toda uma pilha deles no chão. Elas correm de volta para a sala com vassouras para limpar a bagunça, enquanto Mildred envia Ashley para cima. Ela volta para anunciar que um visitante do castelo chegou. Ah, nós sabemos o que isso significa, e Mildred também. Ela vai até a porta para receber o mensageiro, recebendo uma carta. Decide abri-la à mesa durante o jantar, e cada uma das garotas aguarda ansiosamente para ouvir as notícias. Mildred anuncia, eles foram todos convidados para um baile no castelo daqui a 2 meses. Se Mildred não estava certa sobre qual história estava, isso só faz ter certeza de que está totalmente imersa na história de Cinderela. Ao contrário da velha madrasta, Mildred não faz nenhuma tentativa de impedir Ashley de comparecer, afinal, o convite a lista como convidada. As filhas ficam surpresas com a bondade da mãe. Ashley nem mesmo tem um vestido, mas Mildred não se incomoda com isso. Ela apenas anuncia que terão que mandar fazer um vestido. Claro, elas não estão nadando em dinheiro no momento, então Mildred terá que fazê-lo ela mesma. É difícil para ela administrar uma mansão enorme sozinha, especialmente sem servos. Antes de ser aprisionada neste conto de fadas, seu maior sonho era ter uma casa. Agora ela percebe como é difícil administrar uma, enquanto gerencia suas finanças. Depois do jantar, ela se pergunta se a verdadeira Mildred era mais feliz ao assumir seu corpo. Ela herdou suas memórias, mas não tão claramente a ponto de saber tudo o que aconteceu em sua vida. No entanto, Mildred sabe o suficiente para querer mudanças. Por isso, ela está determinada a dar uma vida melhor para Cinderela e criar essas meninas com amor e bondade. No dia seguinte, ela leva as meninas para a cidade para comprar vestidos, a primeira vez que Mildred sai de casa desde a morte de seu marido, há 2 anos. Eu não sei sobre vocês, mas eu teria perdido a paciência depois de alguns dias dentro de casa. As filhas estão muito animadas por estar fora, e Lily e Ashley correm sozinhas para dar uma olhada no mercado. Iris observa sua mãe de perto e pergunta se ela está tentando fazer com que as 2 meninas se aproximem. Mildred responde que, é claro, são irmãs, afinal, por que elas não deveriam ser próximas? Iris não parece aprovar isso, mas antes que ela possa reclamar, sua mãe é empurrada por trás por um menino que passa e cai no chão. Ela não se machuca, mas Iris não é do tipo que deixa isso passar. Ela corre atrás do menino e exige um pedido de desculpas sincero.
Enquanto esses dois estão discutindo na rua, Mildred é ajudada a se levantar por um homem muito charmoso, que oferece para pagar por um médico. Cara, ela parece machucada para você? Isso só mostra que beleza e inteligência nem sempre andam juntas. Devido à sua aparência, ele fala informalmente com Mildred, assumindo que ela é mais jovem do que ele, o que é meio um elogio de maneira estranha. Mas Mildred não vê assim. Ela dispensa o cara, pedindo que ele seja mais respeitoso com seus mais velhos. Ela está mais preocupada com seu vestido, agora todo sujo e arranhado. O jovem não pega muito a dica, muda para uma linguagem mais formal e a segue até Iris e o rapaz. Depois de levar uma bronca de sua filha, ele se curva e pede desculpas de uma maneira tão intensa que parece uma piada. O cara mais velho, que claramente o conhece, pede desculpas em seu nome e oferece a Mildred um anel. Aparentemente, se ela mostrá-lo aos funcionários de um restaurante próximo, eles trarão o que ela quiser. A primeira reação de Mildred é pensar em vendê-lo. Não tem insígnias familiares e é grande demais. Para usar confortavelmente, é praticamente inútil. Aquele cara estava apenas se exibindo ou o quê? Logo Lily e Ashley retornam, momento em que vão para a loja de vestidos como uma família. O alfaiate as recusa assim que entram, presumindo, pela aparência delas, que não poderão pagar nada na loja. Que rude. Ele muda de ideia depois que Mildred menciona de leve que estão indo para o baile real, mas ela não vai perder tempo quando já foi ofendida. Seus pés estão doendo muito mais após a queda, e agora andar está se tornando difícil. Enquanto luta na rua, um comerciante próximo a convida para entrar e descansar, e dá uma olhada em seus ferimentos. A mulher é muito gentil e oferece aplicar uma pomada herbal tradicional em seus joelhos ralados para ajudar na cicatrização. No entanto, quando ela menciona que um dos ingredientes é fezes de rato, Mildred decide passar, provavelmente para o melhor. Não consigo imaginar que esfregar fezes em seus cortes fará bem. Depois de um pouco de conversa, a senhora se apresenta como Dana e, por um golpe do destino, ela é uma alfaiate. Eles pedem para ver alguns de seus tecidos, mas quando mencionam que é para o baile no castelo, Dana se ajoelha e pede desculpas, muito assustada para servir aristocratas. Mildred tranquiliza Dana, dizendo que não há pressão. Se não gostarem do vestido que ela faz, simplesmente encontrarão outro alfaiate. Qual é o problema em tentar? Ouvindo isso, Dana se recompõe e concorda. Alguns dias após a visita à cidade, Mildred vai visitar seu irmão mais velho, o Conde Gellry, em sua propriedade. Seu velho amigo, o Conde Sandra, a recebe com um sorriso e a convida para ver seu irmão. Eles começam a falar sobre um novo restaurante que abriu na cidade e acaba sendo o mesmo ao qual o estranho encantador a convidou. O restaurante é de propriedade do Barão Valford, um jovem que está rapidamente se destacando como homem de negócios. Deve ter sido o homem que deu a Mildred seu anel. Aparentemente, Valford tem laços próximos com a família real. Sua madrinha é ninguém menos que a própria rainha-mãe. Mildred ainda está tentando processar tudo isso quando ele aparece de repente atrás dela, tão encantador quanto sempre. O conde fica surpreso ao ver que já se conhecem e ainda mais surpreso ao perceber que sua irmã claramente não gosta do barão. O barão não se deixa desencorajar por sua atitude espinhosa, beija sua mão e pede para chamá-lo de Daniel enquanto dão uma pequena volta pela sala. Ele fica triste ao ouvir que ela não visitou seu restaurante, mas ri quando ela faz uma piada sobre vender o anel que ele deu a ela. Ele ri apenas porque percebe que ela nunca faria isso. Além disso, segundo ele, é um anel muito difícil de vender. Quanto mais conversam, mais fica claro que Daniel é um homem muito famoso. Parece que ele gosta do fato de ela não saber nada sobre ele e a acha muito engraçada, mesmo quando não está tentando ser. Mildred está desconfiada de sua conversa suave, embora eu não saiba por quê. Se me perguntar, ela deveria fazer de tudo para mantê-lo rindo. Homens bonitos e ricos só aparecem de vez em quando. Tão frequentemente, garota, vá buscar aquela bolsa. Além disso, ele é muito educado, até ajuda a se sentar durante o jantar e faz piadas sobre ser mais velho do que ela está esperando. Eles têm uma pequena brincadeira, mas no final da noite, Gellry avisa para não se aproximar muito dele. Ele não quer dar muitos detalhes, mas parece que qualquer pessoa que faça inimizade com o barão sofre terrivelmente.
Por precaução, é melhor não ter nada a ver com um homem como ele. Obrigado, Gary, pelo conselho mais vago da história dos conselhos. Mildred não se incomoda com o aviso. Para começar, ela pode cuidar de si mesma, e, além disso, ele pode ser um contato útil, já que é tão bem conectado e tem um olhar famosamente bom. Ao pegá-la olhando para ele de longe, seu irmão faz um comentário duvidoso sobre como ela deveria estar olhando para pretendentes, já que não pode esperar por Fred para sempre. Um pouco ofendida, Mildred decide soltar a notícia sobre o corpo de seu marido ter sido encontrado, o que azeda um pouco o clima. Irritada com seu irmão, ela sai pisando firme, decidindo voltar para casa. Mas adivinha quem a pega antes de ela chegar à porta? É o barão, é claro. Ele oferece uma carona para casa, e, como Mildred não tem uma carruagem, seria estúpido recusar. Enquanto Gary assiste furioso, ela o acompanha para fora da festa de mãos dadas para todos verem. Bem, essa é uma maneira de fazer uma declaração. Na manhã seguinte, Mildred está sem salva de volta à mansão, cuidando de suas filhas como de costume. Lily tem o hábito de deixar seus desenhos espalhados, e sua mãe vê alguns designs de vestidos. São desenhos bem feitos, e os próprios designs são originais. Mildred elogia a filha por seus talentos, o que surpreende Lily, já que desenhar é um hobby caro. Não há como a antiga Mildred teria incentivado suas habilidades, especialmente porque isso a torna menos propensa a encontrar um marido. Claro, a nova Mildred tem ideias diferentes. Se ao menos ela pudesse colocar seu dinheiro onde está sua boca. Uma batida na porta chama sua atenção para baixo, e Mildred repentinamente lembra de sua conversa na noite anterior com Daniel enquanto voltavam para casa. Ele perguntou por que ela não procurou tratamento para seus ferimentos. Claro que ele não entenderia que, como mãe, ela nunca se coloca em primeiro lugar. A única coisa em sua mente era conseguir vestidos para as meninas, e depois disso, havia muita limpeza na mansão. A pobre mulher simplesmente não tem tempo. O barão pensa que é uma questão de dinheiro, é claro, e oferece para pagar. Quando ela insiste que está ocupada demais, ele oferece visitar a mansão com um médico e um alfaiate. Claro que Mildred não podia deixar passar uma oportunidade dessas, então disse que ele poderia vir a qualquer momento. E agora eles estão aqui, mas ela esteve tão ocupada com a casa que não teve tempo de se preparar para a visita. As meninas estão no meio de suas tarefas, e ela não tem nada para oferecer de comida e bebida. Estou começando a pensar que ela estava melhor em sua vida passada. As pressões de ser uma dama nobre são demais para mim. Quando ela abre a porta, Daniel está lá com seu sorriso característico de príncipe encantado. Ele cumpriu sua palavra, um médico e uma equipe inteira de costureiras chegaram com ele, começando a medir Mildred imediatamente, enquanto as filhas dela esperam ansiosas pela vez delas. Elas conseguiram arrumar um almoço, então, assim que os outros saíram, o barão se senta para comer com elas. Mildred pergunta sobre o garoto que o acompanhou naquele dia na cidade, presumindo que eles são parentes. Na verdade, o garoto é seu pupilo. Daniel é muito vago sobre o que exatamente está ensinando a ele, e embora as meninas façam muitas perguntas, ele não revela muito. Pensando bem, até agora ele disse quase nada sobre como ganha dinheiro. Ele nem mesmo administra realmente o restaurante, disse que outra pessoa cuida disso. Será por isso que Gary estava tão cauteloso em relação a ele? Esse cara está começando a parecer suspeito para mim. Durante suas interações, Mildred fica agradavelmente surpresa ao ver suas filhas se adaptarem bem à alta sociedade. Elas estão aprendendo a não falar tão diretamente e a fazer perguntas discretas para descobrir se ele tem esposa, filhos ou ambos. Infelizmente, o barão escapa de todas elas, até que Ashley, que não parece ser a mais esperta do grupo, simplesmente pergunta diretamente se ele é casado. Boa jogada, Cinderela, bem sutil. Mildred consegue transformar a pergunta em uma investigação menos óbvia. Depois de descobrir que o pai dele faleceu há 2 anos, ele se recusa a falar sobre a mãe, o que é muito suspeito. Mildred não o pressiona. Ele pede para dar uma olhada na casa antes da sobremesa, então Mildred o leva para um tour. Ela faz o possível para esconder o fato de que não tem serviçais, inventando a desculpa de que muitos dos quartos não foram arrumados há um tempo. Agora que Mildred o tem só para ela, ela consegue arrancar algumas respostas dele.
Como ele não quer a casa só para ele, ela percebe que ele não tem filhos e finalmente o faz admitir que não é casado. Ok, hora da rainha entrar em cena. Se ela apenas mantiver aquele anel que ele deu a ela, todos os seus problemas financeiros desaparecerão. Embora a clássica Mildred não esteja realmente procurando para si mesma, ela só quer que suas filhas tenham algumas crianças da idade delas para sair e dar um exemplo de como agir na frente dos homens. Eles chegam a um dos corredores abandonados, e Mild tenta convencer o barão a dar uma olhada em alguns de seus artefatos para ver se valem a pena vender. Enquanto isso, Lily parece ter se apaixonado por Daniel. Isso pode ser um problema. A conversa volta para o garoto, o pupilo dele, sobre quem ele evita responder perguntas. Tudo o que ele diz é que o garoto é um pouco teimoso, e é só isso. Quando Mild aponta a evasividade dele, Daniel se inclina, perguntando por que ela está tão curiosa. Não é surpresa, já que as filhas dela têm mais ou menos a mesma idade, mas Daniel está perguntando por que está um pouco com ciúmes. Ele está começando a pensar que ela está mais interessada em seu pupilo do que nele. Ele é tão autocentrado que nem considerou a ideia de que ela talvez não esteja interessada em nenhum dos dois, o que é mais provável. Mas Mild a tranquiliza, dizendo que nunca se interessaria por alguém muito mais jovem que ela. Parece que Daniel não sente o mesmo, o que é um pouco preocupante. Seguindo em frente, alguns dias depois, Mildred está visitando a casa de seu irmão depois de ouvir que Sandra está doente. Ela promete visitar em alguns dias para verificar como está sua amiga. Apesar das tentativas de seu irmão em tranquilizá-la de que não é tão sério, ela brinca que Sandra é mais como família do que ele e, além disso, a medicina de conto de fadas não parece ser particularmente avançada. Até um resfriado pode ser fatal. Gellry está claramente tentando apresentá-la a pessoas na esperança de casá-la novamente. Na verdade, esse é o propósito dessa festa, o que a surpreende quando o barão aparece. Quando ela menciona que é uma festa para recasamento, Daniel parece bastante desconcertado. Ele admite que não está aqui pelo mesmo motivo e, na verdade, nunca foi casado antes, o que pode ser algo bom para Mildred ou um grande sinal vermelho. Como de costume, Gellry encontra uma maneira de se intrometer entre eles, e pouco depois a rainha chega. Mildred está especialmente interessada, afinal, se a história seguir o plano, Cinderela se casará com alguém de sua família, o que fará dela e sua majestade parentes por afinidade. Após a grande entrada da rainha, a música começa e todos começam a dançar. Gellry e o barão convidam Mildred para dançar, mas infelizmente Gellry vence. É costume uma mulher solteira dançar com um irmão ou parente próximo se ela não tiver marido, então ela não tem realmente escolha. Todas essas regras novamente, minha cabeça está girando só de tentar acompanhar. Enquanto eles tomam o salão de baile, Mildred começa a pensar em suas próprias filhas. Ashley ficará bem, ela é bonita, mas Lily e Iris não têm tanta sorte e não têm muita riqueza para recomendá-las. Conseguir parceiros de dança pode não ser tão fácil para elas. Enquanto isso, Gellry está tentando alertá-las sobre Daniel e o quão perigoso ele é para estar por perto. Ele acha que ela tem conduzido-o deliberadamente, já que aparentemente esta é a primeira vez que ele comparece a uma festa no palácio e todos estão se perguntando por que ele apareceu. Mildred encara isso mais como um elogio do que um aviso. Assim que a dança com Gellry termina, ela pega a mão do barão, deixando-o conduzi-la pelo salão. Ela não estava brincando quando disse que era uma péssima dançarina, quase esbarra em alguém e até pisa no pé de Daniel em um ponto, mas ele não parece se importar. Na verdade, ele dança tão bem que isso não importa. Depois de se acomodarem no ritmo, Mildred pergunta novamente sobre seu protégé e como se conhecem. Daniel admite que ele é um aristocrata, mas é tudo o que está disposto a dizer. Novamente, seu humor fica azedo assim que percebe que ela está interessada. Honestamente, esse cara é um grande bebê. Por que ele fica com tantos ciúmes de algumas perguntas que Mildred fez? Ela já teve o suficiente dessa atitude infantil, então ela se vira e sai da pista de dança. O Barão Valford corre atrás dela enquanto ela explica que está interessada apenas pelo bem de suas filhas. Ela nem mesmo o quer como marido para elas, apenas uma chance de ter um amigo da mesma idade. Isso realmente é tão difícil de entender? O barão fica surpreso que ela ainda não tenha organizado um encontro, mas, honestamente, Mildred ainda não está certa sobre seu caráter.
Eu me pergunto por quê. Ah, talvez porque Daniel evitou cada pergunta e não disse literalmente nada sobre ele. Puxa, para um barão, que esse cara realmente não percebe rápido. Assim que ele percebe o que está acontecendo, ele assegura a Mildred que seu protegido é um rapaz perfeitamente respeitável de uma família muito boa. Ela ainda não decidiu se confia nele, então Mildred não vai aceitar a palavra dele por enquanto, o que provavelmente é uma boa ideia. Eu odeio concordar com Gary, mas esse cara parece mais suspeito a cada minuto, tentando suavizar o pequeno contratempo. Daniel dá a ela um pouco de background sobre seu protegido. Ele é de uma boa família que começou a enfrentar dificuldades financeiras nos últimos anos. Ele é o segundo filho, então os pais, ocupados trabalhando, pediram a Daniel para cuidar dele. Depois disso, Mildred se sente mais confiante e pergunta se podem apresentar as crianças uma à outra da próxima vez que se encontrarem. Ela se despede do barão e parte para encontrar seu irmão. Um homem que ela não conheceu antes diz que está dançando com a esposa de um visconde e claramente se divertindo demais para percebê-la. O homem então a convida para dançar e se apresenta como o Conde Leroy, um amigo de Gary. Mildred não tem motivo para recusar, então eles vão para a pista de dança. Ela passa o tempo todo tentando chamar a atenção de seu irmão, enquanto o conde faz o melhor para flertar com ela. Ele é muito educado e a elogia com elogios, mas a conversa vira para o marido dela desaparecido, e ele começa a ficar vulgar, tocando sua cintura de maneira muito inadequada. Mildred lhe dá um chute afiado na canela, fazendo o conde se ajoelhar. Ela faz um grande alarde se desculpando e fingindo que só pisou no pé dele, enquanto o resto da festa assiste surpreso. Bem, o que mais ela deveria fazer? O cara era um verdadeiro pervertido. Em breve, Daniel cumpre sua promessa e apresenta as meninas ao seu jovem aprendiz. Ele e Mildred assistem jogar um jogo de hóquei de campo da sombra, apreciando o espírito competitivo delas, especialmente do protegido, Leons. Ele é um pouco mais agressivo, mas Iris também é. No momento em que se encontram, ela imediatamente fica em cima dele por ter tropeçado em sua mãe, como deveria. Enquanto as crianças brincam na grama, os guardiões conversam debaixo das árvores, desfrutando de uma xícara de chá juntos. Eles voltam para o assunto favorito deles, casamento e porque Daniel ainda não encontrou uma esposa. Aparentemente, não há nada mais para conversar nesse dia e era difícil para Mildred imaginar um casamento perfeito, considerando seus 2 casamentos e 3 filhos. Ela diz que é difícil namorar quando ainda está casada. Daniel aponta que ela na verdade não está mais casada, o que é verdade, verdadeira, mas suspeito pra caramba. Quase ninguém sabe que o corpo de Fred foi encontrado, exceto Gary e Sandra. Mildred o corrige, alegando que o marido dela está apenas desaparecido e não morto, mas ele não acredita nem um pouco nisso. Ignorando esse comentário extremamente preocupante, Mildred chama as meninas do campo para dar a Ashley alguns conselhos sobre o jogo. Ela pode ser uma princesa de conto de fadas em formação, mas não tem muito talento para esportes. Depois do jogo, sentam-se para o almoço trazido diretamente do restaurante da Fonte das Fadas, graças ao Sir Valford. As meninas se animam conversando com Leon, especialmente depois de descobrirem que ele já foi a um baile de estreia. Mildred lembra-se de sua própria estreia, ou pelo menos lembra-se das memórias. Ela foi popular, apesar de não ser muito rica, sendo bonita o suficiente para despertar muito interesse na época. Mas quando Daniel pergunta, ela minimiza, não querendo parecer auto-obsessiva. De alguma forma, a conversa volta para o casamento, e o barão pergunta diretamente se ela ainda se considera casada. Mildred desvia a pergunta e diz que, mesmo que não considerasse, não discutiria os detalhes de seu casamento com alguém como o barão. Oxe, bem, ele estava pedindo por isso. De repente, o tom de Daniel muda. Ele pede desculpas por ser rude e sugere encerrar o passeio. Ele e Leon escoltam as mulheres de volta para sua mansão, onde Mildred, sempre a anfitriã graciosa, oferece-lhes chá. Leon percebe imediatamente que não há criados, finalmente apontando a horrível verdade que todos tentaram esconder o tempo todo. Mildred inventa uma história sobre o mordomo estar ferido e os outros criados tirando o dia de folga, já que estavam em um piquenique. Ela rapidamente muda o assunto, sugerindo que Iris e as crianças levem Leon para um tour pela casa sozinhos.
Mais uma vez, Mildred e Daniel têm a chance de conversar sobre coisas mais adultas, como sim, você adivinhou, o baile. De repente, há um estrondo vindo da outra sala. Eles se levantam para investigar, mas Mildred já sabe quem chegou. Gary está atravessando os corredores com sua pobre esposa, gritando sobre como ela tratou o Conde Leroy. Acho que ele estava destinado a ouvir a verdade eventualmente, mas não é culpa dele ser amigo de um cara tão desprezível. Mildred desempenha perfeitamente o papel de irmã inocente e age como se não tivesse ideia do motivo de sua raiva, enquanto Sandra diz a ele para se acalmar. Gary revela que Leroy teve o tornozelo deslocado, tamanho foi o chute dela. Mildred brinca que estava esperando fraturá-lo, talvez ela devesse malhar mais no futuro. Ela se esforça para apresentar os dois a Barão Valford, porque claramente Gary está tão furioso que não notou a presença dele. Depois de se acalmar um pouco, ele revela que a história toda está correndo no clube deles, deixando-o envergonhado. Por que todos esses homens são tão infantis? Justamente, a irmã dele aponta que ele já está se saindo muito bem se envergonhando, entrando aqui e reclamando de algo que ela fez a um homem que merecia. Ela faz exatamente o que Leroy fez com Gary, que fica horrorizado. Ele parece muito menos irritado com a irmã agora, na verdade, está mais irritado porque o conde está indo por aí recebendo simpatia dos outros nobres quando ele era o vilão. Não querendo interromper a família, o barão se desculpa e volta para casa para a noite. Depois que ele se vai, Sandra e Gary perguntam por que não há criadas ou servos por perto. Mildred admite que não pode pagar ajuda agora, está apenas esperando até que uma das meninas possa se casar, então talvez tenham dinheiro suficiente para uma faxineira ou uma cozinheira. Enquanto isso, Leon e Daniel voltaram para sua própria propriedade. Parece que eles também descobriram o segredo da família Barnes, apesar das desculpas de Mildred sobre um mordomo ferido. Mas em vez de olhar para baixo para as meninas, Daniel está preocupado com 4 mulheres em uma casa grande, todas sozinhas, sem criados. Nesta época, isso seria realmente uma má notícia se algo acontecesse. Então você pode ver por que Mildred não quer que as pessoas descubram, para que não se tornem um alvo. Enquanto os rapazes compartilham suas preocupações, Leon de repente tira uma peruca para revelar cabelos loiros brilhantes. Ainda mais estranho é o fato de Daniel jogá-la no fogo assim que ela sai. Como se isso não fosse o suficiente, o barão então se dirige a Leon como Sua Majestade e o veste para sua aula de esgrima com um homem chamado Lord Casey. Espera, isso significa que Leon é o príncipe? Príncipe como no príncipe que deveria se apaixonar por Cinderela? Enquanto estão indo para a sala de treinamento, Leon menciona um incidente com Mildred e suas filhas naquela manhã. Enquanto ele e Iris procuravam a bola nas moitas, ele fez um comentário sobre como Ashley não era uma jogadora muito boa. Iris ficou irritada porque é uma boa irmã, e honestamente, isso é bastante rude. Mas Leon pergunta sobre a irmã mais nova, e Daniel revela que ela na verdade não é sangue relacionada às outras meninas. Parece que o interesse dele foi despertado, mas o príncipe não exatamente se apaixonou de cabeça ainda. Talvez quando ele a veja no baile, é quando o conto de fadas começará a se desenrolar conforme o planejado. Inconscientes da verdadeira identidade de Leon, as meninas da casa dos Barnes estão ocupadas se preparando para o baile. Dana finalmente terminou os designs e veio mostrar os vestidos que fez. Todas as meninas estão lindas. As cores foram escolhidas para combinar com seus tons de pele, e cada estilo representa suas personalidades. Surpreendentemente, Cinderela está de amarelo em vez de seu azul característico, mas ainda está linda. O baile é daqui a 2 dias, então as meninas estão em modo de preparação em tempo integral, fazendo máscaras faciais todas as noites. Mas na noite antes do baile, Mildred é acordada por um grito alto. Ela corre para o corredor e encontra suas 3 filhas reunidas no tapete. Ashley está soluçando e pedindo desculpas repetidamente, enquanto sua mãe a abraça. Enquanto isso, Lily explica que Ashley estava tentando alisar as rugas no vestido de Iris quando algo aconteceu. Iris está absolutamente furiosa. Ela não é do tipo que se irrita, mas está gritando com Ashley, dizendo que não vai deixar isso passar. Mildred tenta acalmá-la, dizendo para não falar assim com a irmã. Iris responde que Ashley não é sua irmã. Boom, a bomba que todos esperavam finalmente caiu. Ignorando essa fenda devastadora, a olhar as manchas pretas.
Provavelmente, o que aconteceu é que alguém derramou água no vestido, então Ashley o levou para a lareira para secar e alisar as rugas. Talvez algumas faíscas tenham pegado e queimado o tecido. Mas se for esse o caso, nossa Cinderela é realmente uma desajeitada. De repente, Mildred tem uma ideia. Ela pede a Lily que conte os buracos no vestido da irmã e envia Iris à costureira pedindo por um tecido mais escuro que o vestido dela. Iris pega um cavalo e cavalga a toda velocidade para a cidade. É de madrugada, e ninguém está por perto, exceto Leon, parado no meio da rua, bem no caminho dela. Iris nunca foi de hesitar, especialmente não por um garoto. Então ela pula sobre ele, pausa para ter certeza de que ele está bem, e então segue cavalgando pela noite, deixando o príncipe ainda parado lá, chocado. Aparentemente, a razão pela qual Leon estava fora tão tarde era porque ele estava tentando fugir. Obviamente, ele não fez um bom trabalho, porque na manhã seguinte ele acaba de volta à mansão de Daniel, a tempo de receber uma bronca. O príncipe está nervoso com o baile de estreia e odeia a ideia de escolher uma esposa da nobreza aristocrática. Mas, como ele tem 22 anos, é o único herdeiro do trono e atualmente não tem noiva, não há outras opções. Ele está preocupado que a garota que escolher pode odiá-lo ou já ter um noivo. O Barão Valford sugere sutilmente que o último não é um problema, pois extras podem ser facilmente resolvidos quando se trata da família real. Parece que os nervos de Leon são apenas insegurança da velha escola. Valford tenta tranquilizar seu jovem pupilo, dizendo que tudo ficará bem. Afinal, que garota diria não a um príncipe bonito como ele? Então, do nada, Leon pergunta se pode enviar uma carruagem para a senhorita Barnes. Não está claro qual das meninas ele está pensando, mas depois da noite passada, podemos assumir que ele está pensando em Iris. Ele explica que, como a família provavelmente não pode pagar uma carruagem, seria bom enviar uma. Mas Valford é mais esperto que isso, cavando um pouco mais fundo. Ele faz o príncipe admitir que encontrou Iris na noite passada e que ela despertou seu interesse. Divertido, ele concorda em enviar uma carruagem para a família Barnes e se retira. O que ele não menciona é que já enviou uma carruagem para os Barnes, mas pelo menos agora ele tem uma desculpa. A noite tão esperada chega finalmente. O baile está em pleno andamento quando as meninas chegam, todas enfeitadas com seus lindos vestidos, que agora não têm mais buracos ou marcas de queimadura. Mildred dá seus olhos observando cada movimento, afinal, esta é uma noite muito importante. Mildred avista Gary e Sandra nas proximidades e se dirige a eles. Mildred fica bastante satisfeita ao ouvir de seu irmão que o Conde Leroy encerrou a temporada social mais cedo e retornou à sua propriedade. Aparentemente, ele teve alguma dificuldade, pois misteriosamente quebrou as duas pernas. Essa família realmente não brinca com homens suspeitos. O Barão Valford se aproxima para cumprimentar, dirigindo-se a Mildred como de costume, elogiando todas as damas. Mildred agradece pela carruagem, embora tenha sido uma surpresa. Até agora, não houve sinal da fada madrinha ou da carruagem de abóbora que Cinderela deveria receber. Parece que eles já saíram completamente do enredo. Se o príncipe está interessado em Iris, esta pode ser a noite que mudará tudo. O barão também informa que muitas pessoas estão comentando sobre os vestidos delas, especialmente o de Iris. No final, Mildred usou o tecido mais escuro de Dana para fazer flores e costurá-las nos lugares onde as marcas de queimadura estavam. Tudo acabou bem, na verdade. Ashley fez um favor sendo tão desajeitada. A conversa delas é interrompida por uma fanfarra de trompetes para anunciar a chegada do príncipe. As meninas estão animadas para vê-lo pessoalmente. Mildred está observando Ashley mais de perto, pois este é o momento em que ela deveria assumir sua posição como a heroína do conto de fadas e conquistar o coração do príncipe. No entanto, ela está prestes a ter uma grande surpresa. Na verdade, ela já está começando a perceber as falhas no enredo, já que não houve fada madrinha, ela não tem um sapato de cristal para lhe dar, e, no momento, há tanta gente se aglomerando para ver os nobres que o príncipe pode nem perceber Ashley. Mildred está de pé nas pontas dos pés, tentando ver se Ashley está usando sapatos normais. Afinal, é possível que toda a magia tenha acontecido em particular sem que sua mãe notasse. Mas, ao se virar, ela torce o tornozelo, o mesmo que se machucou no primeiro encontro com Leon.
Felizmente, Daniel está por perto e imediatamente se estende para evitar sua queda. Sempre um cavalheiro esse. Mildred está envergonhada por precisar da ajuda dele e pede desculpas, mas o barão não a deixa partir. Ele parece relutante em deixá-la, inclina-se muito próximo, sussurrando em seu ouvido que ela cheira bem. Isso seria assustador em praticamente qualquer outro contexto, mas, quer dizer, estamos falando do Barão Valford aqui. Esse cara é muito elegante. Enquanto ela e Daniel tinham seu momento, perderam as apresentações e o início da dança. Mildred fica chocada ao ver que não apenas Ashley ainda está ao lado de suas irmãs, mas parece que o príncipe está saindo. Isso significa que ele não encontrou ninguém que lhe agradasse. As garotas estão um pouco desapontadas, mas logo são distraídas pela chegada de um jovem chamado Lord Jesse Barton. Assim que Mildred o apresenta, as filhas de Jesse pedem a Ashley para dançar. Espero que Iris e Lily não fiquem muito chateadas por não terem sido convidadas. Felizmente, Mildred tem algumas amigas verdadeiras que se oferecem para cuidar das outras filhas dela. Gary pede a primeira dança de Iris, e Daniel segue pedindo a Lily. Não é apenas gentil da parte deles, mas nesta sociedade, a primeira dança é muito importante. As meninas precisam estar na pista para chamar a atenção de outros cavalheiros, e serem vistas com condes e barões de alto status também será bom para elas. Apenas espero que Lily não se empolgue demais com essa pequena paixão dela. Agora que suas filhas estão cuidadas, Mildred pode relaxar um pouco, até que Sandra chega para expressar sua surpresa. Aparentemente, o barão só havia convidado a princesa para dançar antes, então é realmente importante ele estar com outra pessoa agora. Isso é um choque, já que ele já dançou com Mildred na festa de remarcação. Literalmente, qualquer outra mulher veria isso como um sinal de interesse, mas a ingênua Mildred pensa que ele só está se aproximando dela por causa de sua coleção de pinturas. Meu Deus, acorda e sinta o perfume das rosas, Mildred. Você tem um barão interessado em você, até as meninas conseguem ver isso. Depois que o barão sai mais cedo, as meninas vêm reclamar com a mãe de que ela se tornou inacessível, como sempre. Mildred apenas as envia de volta para a pista de dança, ignorando a insistência de que Daniel queria dançar com ela. Ele literalmente disse isso. Como ela não está entendendo esses sinais? Verdadeiramente, ela é uma boa mãe, seu único foco é nas filhas e em casá-las com bons homens. Só queria que ela fosse um pouco menos focada, talvez então ela percebesse a joia esperando bem debaixo do nariz dela. Depois de várias rodadas de dança com jovens elegíveis, Mildred chama suas filhas para uma pausa, uma chance de descansar os pés, beber água e recuperar o fôlego. Há uma garota chorando no canto, provavelmente porque não foi convidada para dançar, mas as meninas estão curiosas. Mildred diz a elas que não é certo se intrometer nos assuntos alheios, mas a garota está sendo tão alta que elas não podem evitar. A amiga diz que o vestido dela está arruinado, então Mildred vai dar uma olhada. Ela pensou que poderia ajudar, já que trouxe seu kit de costura, mas infelizmente, o problema é uma grande mancha de vinho, não um rasgo. Uma agulha não vai consertar isso, minha querida, é melhor ir para casa. Mildred fica chateada pela garota, já que ela claramente é menor de idade e não deveria ter bebido em primeiro lugar. A amiga se apresenta como Patrícia, e a garota chorando é Mara, sua prima. Apesar da mancha parecer grave, Mildred não desiste sem lutar. Ela envia suas filhas para buscar vinho espumante, um balde, sabão e algumas toalhas, enquanto Mara e Patrícia pegam uma cortina para cobrir. Quando as meninas voltam com os suprimentos, Iris é enviada para guardar. A porta está lá para manter todos esses homens irritantes longe enquanto ela troca de roupa. Enquanto isso, o Barão Valford ainda está circulando pelas bordas da pista de dança, fazendo conversa educada com uma mulher que parece muito interessada no vestido de Iris. Um jovem se junta a eles, presumindo que estão falando sobre Ashley, já que ela também causou uma grande impressão nesta noite. Valford está fazendo um bom trabalho sendo o gerente de relações públicas delas, espalhando boatos positivos sobre as meninas e suas personalidades, pelo menos até Ashley sair correndo pela sala de baile com uma pilha de toalhas nas mãos. Cinderela, querida, use os corredores de volta no improvisado camarim. Iris está observando dois jovens se aproximarem pelo corredor.
Ela diz a eles que a sala de descanso está ocupada por sua mãe e irmãs, que não devem ser incomodadas. Qualquer pessoa normal apenas seguiria em frente, mas esses caras são claramente encrenqueiros. Eles estão um pouco suspeitos sobre por que uma garota estaria de guarda se sua família está apenas descansando. São um pouco insolentes, apenas porque ninguém está por perto e querem provocá-la. No entanto, Iris não se abala facilmente. Ela respira fundo e diz que não há nada interessante dentro, convidando-os a dar uma olhada. Nesse momento, os rapazes ficam sem reação, começam a rir nervosamente, alegando que não estavam tentando espiar ou algo assim. Iris pergunta por que eles ainda estão por ali, caso contrário. É algo que o Barão Valford repete quando ele aparece subitamente atrás deles. Os rapazes praticamente se molham de medo quando veem o Barão e fogem assim que ele ameaça ficar de guarda. Iris está muito grata por sua ajuda, só revelando o quão assustada estava depois que os rapazes se foram. Uma outra senhora se aproxima para verificar Iris, que a puxa e explica a situação. A senhora idosa parece bastante divertida com o fato de que Iris está afastando todos os homens, até o Sr. Valford. A senhora vira-se para suas criadas e diz para esperarem. Só então Iris percebe que esta não é uma dama comum, mas a mãe-rainha. Ela se curva imediatamente, mas a mãe-rainha ajuda a se levantar, claramente não gostando que as pessoas façam alarde sobre ela, e relutantemente permite que a Sest Valerie entre com ela. Dentro, Mildred está trabalhando duro, despejando sua solução improvisada de manchas no vestido para deleite das meninas. Funciona, fazendo a mancha desaparecer diante de seus olhos. Ela esfrega o último resquício da mancha enquanto suas filhas ficam com toalhas e água. Quando levantam o vestido, está impecável. Marcia corre para abraçá-la e agradecer, sem saber que a mãe-rainha está observando pela porta. Deixa escapar um suspiro de alívio, percebendo que sua mãe não está zangada. Ela se senta ao lado de Mildred, e as duas têm uma conversa sincera. Depois que o baile finalmente termina e todos estão de volta para casa, Mildred sente um pouco de sua idade, afinal, ela está quase chegando aos 40 anos. Uma noite de dança, bebidas e concertos de vestidos realmente a deixou exausta. Enquanto está deitada, Iris e Lily se aproximam sorrateiramente para verificar se ela está bem. Como adolescentes, elas têm toda a energia do mundo, mesmo depois de irem para a cama ao amanhecer. Na verdade, isso é meio insano, não estão cansadas? Aparentemente, já passou da hora do almoço, então as meninas estão um pouco preocupadas com sua mãe envelhecida. Elas a deixam para descansar um pouco mais, mas agora Mildred está acordada e não consegue deixar de pensar na história. Ashley não deixou cair um sapatinho de cristal para o príncipe encontrar, nem foi visitada por uma fada madrinha. Deve ser porque ela não estava sendo maltratada por sua madrasta. Se não há irmãs más, então eu acho que não há necessidade de um anjo da guarda. Mas o que isso significa para o resto da trama? Enquanto passa pelas possibilidades em sua mente, Mildred de repente se levanta na cama. E se isso não for um conto de fadas afinal? E se Ashley nunca foi Cinderela? Justamente nesse momento, a própria garota aparece, parecendo muito preocupada. Ela começa a chorar, o que faz Mildred interpretar como sinal de que ela quebrou algo novamente pela 100ª vez. Mas, pela primeira vez, nada está rasgado ou quebrado. Ashley está chorando apenas porque se sente culpada. Ela acha que a mãe está chateada porque recebeu mais convites para dançar do que Iris e Lily. Mildred se sente terrível ao perceber o quanto sua filha estava preocupada com algo tão pequeno. Não é como se ela tivesse escolha em quem a convidou para dançar, e além disso, suas irmãs não parecem com inveja. A mãe está começando a perceber o quanto Ashley se sente como uma peça sobressalente, sendo a única que não é parente das outras garotas, mas Mildred não vê as coisas assim. Quase chorando ela mesma, ela diz a Ashley para vir abraçá-la e a segura forte. Pobre garota, é fácil esquecer, porque ela deveria se tornar Cinderela, mas Ashley é apenas uma garota de 17 anos que descobriu recentemente que seu pai morreu. Não é de admirar que ela esteja tão facilmente perturbada nos dias de hoje. Mildred tranquiliza Ashley, dizendo que está encantada com quantos convites ela recebeu e que suas irmãs não a invejam nem um pouco.
Na verdade, ela está orgulhosa dela. Enquanto mãe e filha se abraçam na cama, Mildred toma uma decisão em sua mente. Mesmo que a história não siga conforme o planejado e Ashley não se torne Cinderela, Mildred se recusa a agir como a madrasta má. Ela quer criar um futuro melhor para suas meninas, onde todas possam ainda é família no final, e se isso significa sem sapatinhos de cristal ou príncipe encantado, que assim seja. Iris entra com uma bandeja de chá e a coloca silenciosamente em uma mesa, tentando não incomodá-las. Mildred se pergunta se Iris se arrepende de dizer que Ashley não era sua irmã agora que a viu chorando. Depois que Iris sai, Mildred conversa com Ashley sobre sua mãe biológica e como a família que acabaram formando é um pouco, digamos, anormal, mas isso não significa que eles não possam se tratar da mesma forma. Todas as famílias deveriam fazer um esforço para serem próximas, mesmo quando estão crescidas e têm seus próprios maridos. De repente, Ashley diz que não quer se casar e enterra a cabeça no lado da mãe. Mildred acha isso engraçado, já que toda a história da Cinderela gira em torno dela se casar. Mas novamente, essa não é essa história, pelo menos até agora. Mildred é compreensiva e diz que Ashley não precisa ir a mais festas durante a temporada social se não quiser, mas também destaca que há outras razões para participar além do casamento, como fazer amigos. Talvez essas garotas realmente não tenham ninguém além uma da outra, e embora isso seja fofo, uma garota de 17 anos deveria ter pelo menos uma melhor amiga. O momento fofo é interrompido quando Lily entra correndo em seu quarto anunciando que uma carta chegou do castelo. Mildred se arruma toda para recebê-la, mas, ao descer as escadas, encontra o Barão Valford em vez disso. Adoro que as meninas estejam envolvidas nesse pequeno caso. Brincadeiras à parte, Valford realmente trouxe um convite do castelo, embora desta vez seja só para ela. É da rainha viúva, convidando Mildred para um chá, o que é bastante importante. Ela realmente não pode dizer não, mesmo que quisesse. Parece que Daniel já sabe todos os detalhes e diz que a levará pessoalmente ao castelo em uma semana. Estou começando a me perguntar se a rainha também está fazendo o papel de Cupido, se ela pediu a Daniel para acompanhá-la. Mas antes que possam avançar, Lily interrompe. Ela pediu a Valford que viesse examinar uma pintura, uma tentativa sutil de conseguir um tempo a sós com seu paquera. Honestamente, essa garota, embora sua mãe não suspeite de seu plano, Iris definitivamente sabe o que está acontecendo e pede a Mildred para acompanhá-los até a pintura em questão. Valford se interessa por identificar o pintor, achando que foi feito por Kylie, um artista muito misterioso que revelou quase nenhuma informação sobre si mesmo ao longo dos anos. Graças ao seu anonimato, suas pinturas valem bastante dinheiro, então Daniel chama alguns especialistas para verificar a assinatura. Mas se a pintura é tão valiosa, Mildred quer garantir que ela seja devolvida a eles. Ela pede a Lily que escreva um nome a lápis na pintura para que possam identificar a original caso ela seja trocada. Não se pode ser muito cuidadoso com antiguidades inestimáveis. Os profissionais da pintura são muito profissionais, embrulham cuidadosamente a pintura, a embalam na carroça e prometem devolvê-la em breve. Lily sai para perguntar se Mildred acha que o barão pode realmente enganá-las. Mildred parece querer dizer sim, mas ela evita cuidadosamente a pergunta, dizendo a Lily que às vezes as pessoas podem causar problemas mesmo sem querer. Na cidade, o barão acompanhou os especialistas em arte para examinar a pintura e trouxe Leon como precaução. Tanto Daniel quanto os especialistas confirmam que é realmente a obra de Kylie, o que deixa os geeks animados. O barão pede a eles que mantenham isso em segredo por um tempo e enviem a pintura diretamente para sua mansão com um certificado de autenticidade. Pode parecer suspeito, mas na verdade, o barão tem os melhores interesses da família em mente. Eles não podem confiar nos especialistas para manter essa informação em segredo, e, como a pintura vale muito dinheiro, pode haver pessoas que vão atrás dela. Portanto, é muito mais seguro mantê-la com o Barão Duque em uma casa com 4 mulheres e 100 criados. Leon pergunta diretamente se ele está fazendo isso porque está interessado em uma dama da família Barnes, já que Daniel parece não responder a perguntas a menos que sejam diretas. O barão responde que está mais interessado na mansão, pois a rainha viúva ficou lá uma vez.
Espera, ele não está tentando ludibriar a pintura, está tentando ludibriar toda a casa. Será que ele planeja expulsar as senhoras ou algo assim? Alguns dias depois, Leon se junta ao barão em seu restaurante para um jantar sofisticado e pergunta novamente sobre a família Barnes. Valford diz a ele que a senhora Iris o procurou no baile, embora Leon pareça aliviado ao ouvir que a primeira dança dela foi com seu tio. Ele quer ser o único a dançar com ela, mas não pode se aproximar das meninas com medo de que o reconheçam. Não tenho certeza de quanto tempo ele planeja manter esse disfarce. Até Daniel aponta que não haveria problema se ela descobrisse a verdade. Falando nisso, não está na hora de uma explicação para toda essa história de príncipe e esconderijo? Ele está ativamente procurando uma esposa, porque precisa usar aquela peruca boba. Eles estão discutindo como se aproximar dela sem arruinar sua identidade quando alguém esbarra em Daniel por trás. Ele desconfia muito do homem e o observa caminhar apressadamente pela rua, desaparecendo atrás de uma esquina. Eles mudam de direção para segui-lo enquanto Leon continua falando sobre como Iris é uma mulher respeitável que não deveria ser enganada. Só quando eles acabam em uma área suspeita que ele percebe que deram uma volta. Alguns minutos depois, o homem que esbarrou nele aparece com um punhado de moedas do bolso de Valford. Os outros criminosos reconhecem imediatamente Valford e o alertam. O ladrão devolver, mas o barão finge inocência, dizendo-lhe para ficar com o objeto, justo antes de o ladrão cair paralisado no chão. Uau! Quem é esse cara assustador em pé no lugar de Valford? Eu pensei que ele fosse apenas um paquerador, não algum tipo de mafioso, completamente alheio ao lado sombrio do interesse amoroso dela. Mildred está participando de outra festa social com Iris depois de terem sido convidadas pela viscondessa. O anfitrião as cumprimenta no pé de uma grande escadaria dourada, e as mulheres trocam elogios. Mildred deve ter ganhado uma boa reputação no senso de moda, porque a viscondessa pergunta imediatamente se ela percebe algo faltando em seu vestido. Parece lindo para mim, mas os olhos aguçados de Mildred conseguem ver que o design está um pouco carente. Rumores circulam de que foi Mildred quem prendeu as flores de tecido no vestido de Iris, e parece que foi assim que conseguiram o convite, porque a viscondessa quer os direitos do design para que apenas as duas possam usá-lo. Ela faz uma oferta extorsiva que pega Mildred de surpresa, e ela precisa se sentar para pensar na proposta. A viscondessa oferece chá enquanto Mildred pondera sobre a questão. Aristocratas são proibidos de trabalhar nesta terra, vender os direitos deveria ser aceitável, mas como ela provaria sua reivindicação sobre a ideia? Quando ela sai, Mildred comunica a Iris o que foi pedido e a quantia insana que estavam dispostos a oferecer. Sua filha fica tão chocada quanto ela. Obviamente, o dinheiro as ajudaria muito, mas é mais complicado do que uma simples troca. Por exemplo, o método para fazer as flores é realmente fácil, seria difícil manter o design em segredo se alguém tentasse replicá-lo, o que derrotaria todo o propósito de estabelecer os direitos. Enquanto isso, Ashley e Lily estão sozinhas em casa tentando fazer o jantar, como de costume. A moda Cinderela, ela conseguiu queimar alguma coisa, praticamente sua marca registrada neste ponto. Elas não têm muita comida, e já está ficando tarde, então Lily corta a parte queimada e corta presunto para comer com o pão. Como não há adultos em casa, elas levam o jantar indulgente para a estufa, onde podem limpar rapidamente se a mãe e a irmã voltarem cedo. Lily claramente tem um lado mais travesso do que percebíamos, e até trouxe um pouco de cidra. Bem, isso vai dar errado, não vai? Enquanto ela está se divertindo comendo, Ashley está perto de chorar. Ela estava tentando assar o pão como uma surpresa para a irmã, esperando ter o jantar todo preparado até terminar seus esboços, mas como sempre, ela estragou tudo. Lily percebe seu choro e tranquiliza a irmã, dizendo que o pão ainda está delicioso. Ashley relaxa um pouco depois disso, embora seus pensamentos voltem para a infância e como as coisas são diferentes agora. Ela vivia luxuosamente, com muitos serviçais para lhe fazer companhia e dar-lhe presentes, mas seu pai estava sempre ausente em viagens de negócios. Mesmo que não estivesse sozinha, ela sempre se sentia solitária. Lily pergunta sobre sua mãe,
mas Ashley não se lembra muito, já que ela faleceu quando tinha apenas 5 anos. Ultimamente, ela tem visto Mildred como sua verdadeira mãe, especialmente após a mudança dramática em sua atitude no último ano. Parece que o passado deve ter sido realmente horrível para ela, pois ela está sempre tão nervosa toda vez que quebra algo. Está tudo bem, Cinderela. Seu príncipe pode não estar vindo para você, mas pelo menos você tem uma família de verdade agora. Passam-se alguns dias, e o tão aguardado chá com a rainha finalmente acontece. Mildred está pedindo conselhos ao barão sobre qual saia usar, pois está nervosa em causar uma boa impressão. Valford a assegura de que ela ficará bonita, independentemente do que vestir, o que seria doce se ele não tivesse conspirado para comprar a casa dela apenas uma semana antes. Não sei quanto a vocês, mas realmente não consigo decidir se confio ou não nesse cara. Nunca saberíamos suas intenções pela maneira como trata Mildred, sempre com elogios e sorrisos encantadores. Antes de saírem, ele faz mais uma coisa suspeita ao conversar com Lily, concordando em considerar alguma proposta. Quando Mildred pergunta sobre o que estão falando, ele diz que é um segredo. Isso é uma garota menor de idade, e esta é sua mãe, cara, sem segredos aqui. Valford a tranquiliza, dizendo que Lily pediu apenas um pequeno favor, e ele tem toda a intenção de contar a ela em breve. Em seguida, suavemente muda a conversa para a pintura de Mildred, informando que foi confirmado como original e que a pintura foi transferida para sua residência. O avaliador e Valford acreditam que pode haver muitas mais pinturas dele dentro da mansão, já que é possível que tenha sido anteriormente de propriedade de um dos patronos do artista. Ele pede a oportunidade de examinar as outras pinturas na mansão, e Mildred concorda, decidindo vender quaisquer outras peças que encontrarem juntos. Entretanto, o barão sugere que os avaliadores cuidem da transação, o que Mildred recusa. As únicas pessoas que devem ter envolvimento neste assunto são os dois. Fico feliz que ela esteja firme em sua posição, mas ainda desconfio do motivo pelo qual Valford quer ver as outras pinturas. Eu pensava que seu plano era comprar a mansão e mantê-las para si mesmo. Ai, minha cabeça está girando. Esse cara sempre parece um herói em um momento e um vilão no próximo. De qualquer forma, não há sentido em suspeitar de Valford agora. É hora do chá com a rainha viúva. E então, pessoal, o que vocês acham dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para que possam ser os primeiros a saber quando elas forem lançadas. É hora do chá com a rainha viúva. Mildred se aproxima dele, apoiada no braço de Valford, fazendo o possível para agir de maneira educada e recatada diante de sua majestade. Essa reunião é crucial, pois um bom relacionamento com a rainha viúva poderia se tornar uma oportunidade maravilhosa para suas filhas. Ela precisa acertar, como sempre. A rainha está acompanhada por Seth Jackson, que nunca parece deixar seu lado. No entanto, assim que chegam, Sua Alteza dispensa Valford, nem se preocupando em oferecer-lhe uma xícara de chá antes de partir. Aparentemente, esse chá é um assunto exclusivamente feminino, mas, com a insistência de Valford, ela o permite ficar apenas para uma xícara. A rainha preparou o chá pessoalmente, então é algo significativo para ele ser permitido participar. Depois que todos se acomodam, a rainha começa perguntando sobre o falecido marido de Mildred, sobre seu desaparecimento e como deve ter sido difícil seguir em frente sem ele nos últimos 2 anos. Ela elogia Mildred por criar sua filha tão bem sozinha, mas Mildred educadamente confessa que o marido não era de muita ajuda, mesmo quando estava presente. Começo a torcer para que esse cara realmente esteja morto, porque ela está queimando a reputação dele. A rainha aceita a piada de Mildred, mas acredita que ainda deveriam ter um homem em casa. Mildred concorda, mas honestamente, não tenho tanta certeza. Essas mulheres independentes e poderosas estão lidando muito bem com suas vidas sem homens, então por que ela precisaria de um marido? Isso é o que Mildred pensa secretamente, mas ela não vai discordar da rainha viúva. A rainha passa para algo que ouviu na última festa sobre Mildred sendo indecentemente abordada. Seth Jackson pergunta se é verdade que ela prontamente cortou a pessoa e recusou. Devem estar falando sobre o Lord Barton na festa organizada pelo Visconde Aldo, onde basicamente tentou comprá-la. Que canalha! A rainha viúva elogia Mildred por não ceder facilmente e manter sua dignidade como dama.
Mildred não diz muito, então Seth Jackson conduz rapidamente a conversa. Ela elogia o vestido deslumbrante da filha, presumivelmente referindo-se a Iris. A rainha viúva admite que conheceu a jovem dama no baile de debutantes e pediu que ela não mencionasse o encontro. Perguntam sobre o belo design do vestido, e Mildred admite que alguém se aproximou dela para vender os direitos. Isso surpreende a condessa, que olha nervosamente para a rainha. Espera, ela também quer o design? É para isso que toda essa reunião está acontecendo? A rainha viúva não dá uma resposta direta, mas aconselha Mildred a não decidir muito rapidamente e a considerar um arranjo de longo prazo em vez de benefícios imediatos. Parece que ela está sugerindo que Mildred ensine as outras senhoras em vez de colher os benefícios para si mesma, mas, como a rainha apontou há poucos minutos, a vida é difícil sem um marido. Para gerar alguma renda, Mildred não tem muita escolha se pretende casar suas filhas em breve. Basicamente, ela diz isso educadamente, mas de maneira direta. A rainha faz uma careta, claramente não estava esperando que sua convidada de honra respondesse assim. Valford fica em silêncio ao lado dela, mas parece um pouco orgulhoso. A rainha pergunta se ela se recusará a ensinar aos outros como fazer a aplicação, e Mildred oferece-se para ensinar Sua Majestade, mas não às outras damas. Isso faz Valford começar a rir, pelo menos ele tem a sensatez de disfarçar com uma tosse. Como se ela não tivesse sido rude o suficiente, a rainha viúva começa a perguntar sobre a família de Mildred, já que seu pai é um contador, espera-se que ela não tenha tanto interesse em dinheiro. Será que ela está duvidando se Mildred é realmente nobre ou não? Mildred lembra a todos que nem todas as mulheres têm a oportunidade de agir com dignidade. Algumas mulheres não podem trabalhar neste país e, muitas vezes, são forçadas a se casar com homens ricos para evitar a fome. Não é distorcido? A condessa e a rainha não aceitaram muito bem a palestra feminista dela. A festa do chá foi abruptamente encerrada, deixando Valford e Mildred para caminharem juntos para casa. Ele a tranquiliza, dizendo que sua madrinha não estava tão zangada quanto parecia, embora honestamente, não sei se ele está certo. Mildred, por outro lado, não parece particularmente chateada, mas está um pouco preocupada por potencialmente ter feito inimizade com a mulher mais poderosa do reino. Valford assegura que ela não é do tipo que guarda rancor e, além disso, se ela revogar os convites para festas sociais, ele pode sempre convidar a Sra. Barnes ele mesmo, o que é algo importante. Basicamente, ele está dizendo que estaria disposto a ir contra a rainha viúva e ficar ao lado de Mildred no futuro. Vamos apenas esperar que não chegue a isso. De volta ao palácio, Mildred teve mais impacto na velha senhora do que ela poderia esperar. Enquanto suas criadas a atendem, ela pergunta a uma certa Cest Miranda o que ela faria se perdesse marido e filho. Miranda responde obedientemente que se casaria com outro homem que pudesse cuidar dela e começaria uma nova família. A rainha a pressiona, perguntando o que ela faria se o remarriage não fosse uma opção e se tivesse filhas para cuidar. Nesse caso, Miranda parece desconfortável e admite que não teria ideia do que fazer, mas recusa a ideia de trabalhar, afinal, ninguém se incomodaria em falar com ela se fizesse algo abaixo de sua posição. Sério, esta série histórica parece retratar mulheres presas no passado. A rainha viúva fica momentaneamente tranquila quando a condessa concorda, mas então Miranda sugere que seria melhor morrer do que perder sua dignidade como aristocrata, e a rainha congela de repente. Ela decide então encenar outra reunião com Mildred, desta vez em segredo. Assim, ao anoitecer daquela noite, Mildred é convocada de sua casa para retornar ao palácio. Ela se veste rapidamente e avisa às suas filhas para não saírem ou causarem problemas. Se ela não estiver de volta em casa até amanhã, elas devem entrar em contato imediatamente com o Barão Valford. Miranda a conduz pelo palácio até uma sala de reuniões privada, onde a senhora da hora está sentada muito calmamente, esperando por ela. Mildred pensava que ela estava zangada, mas quando a rainha oferece chá, ela percebe que isso pode ser mais do que apenas um puxão de orelha. Em seguida, ela choca Mildred pedindo desculpas. A rainha viúva, após ter algum tempo para reconsideração, admite que foi insensível à situação das jovens sem acesso a dinheiro e pede perdão a Mildred. Miranda, ao seu lado, fica tão chocada quanto sua convidada, que mal assegura a ela que não há necessidade de desculpas. Com um sinal discreto, a rainha dispensa Miranda para que fiquem apenas as duas. Em seguida, ela oferece fornecer qualquer coisa que Mildred precise para compensar seu erro, qualquer coisa razoável. Após superar sua surpresa, a jovem pede o apoio da rainha em seus empreendimentos futuros. Basicamente, ela está pedindo para que, quando puder eventualmente abrir um negócio, não precise deixar a alta sociedade.
Afinal, se a rainha apoiar suas escolhas, ela pode fazer o que quiser. Ela passa o resto da noite detalhando seus planos para a majestade, que é surpreendentemente favorável a tudo. Acho que ela é mais mente aberta do que lhe demos crédito. Na próxima vez que a família Barnes comparece a um evento social, Mildred chama Ashley à frente para apresentá-la. Elas foram convidadas por Isabelle, esposa do Maris Rowan, que por acaso é a dama de companhia sênior da rainha. Portanto, Mildred espera apresentar Ashley para aproximá-la do príncipe herdeiro. Cinderela deve conhecer o príncipe, lembre-se do Conde Marfe, irmão de Mildred, que tem uma conexão com os mares, o que lhe dá a chance de se aproximar deles. De suas memórias, ela até percebe que a ND original tinha uma queda pelos mares. Depois de cumprimentar o anfitrião, as meninas se viram para os outros convidados, já comportando-se da melhor maneira possível, assim como no baile de estreia. Não demora muito para chamar a atenção de vários jovens, especialmente Ashley. A anfitriã Isabelle desce para anunciar que a música está prestes a começar e pede aos cavalheiros que encontrem parceiras de dança. Ela puxa Mildred para uma conversa em particular, onde elogia os vestidos das filhas. Parece que estão rapidamente desenvolvendo uma reputação como uma família de fashionistas. Isabelle é muito gentil, desejando-lhe boa sorte na venda do design e dizendo que espera que suas filhas recebam boas propostas de casamento. Nesse momento, as senhoras são interrompidas pela chegada de Sir Douglas Casey, filho do Maris Casey e amigo próximo dos Rowan. Isabelle os apresenta e anuncia que Sir Casey é o instrutor de esgrima do príncipe. Dois mundos estão começando a se chocar aqui. Isabelle claramente estava animada para apresentar esses dois, e, julgando pelas expressões deles, ambos estão igualmente animados para se conhecerem. Ele pega a mão dela e a beija, assim como Valford, mas de maneira mais encantadora. Alguém mais está impressionado? Eu gosto muito mais desse cara do que do Daniel. Eles trocam as informações usuais sobre irmãos e filhas e todo o resto. Isabelle sugere apresentar as meninas a Casey, e como ele parece ser um cavalheiro, Mildred concorda. Todos parecem muito impressionados ao saber que ele ensina esgrima ao príncipe. Ele parece ter a idade de Daniel, e dadas suas perspectivas, Mildred assume que ele é casado ou pelo menos noivo. No entanto, ele veio à festa sozinho, então nunca se sabe. Ele pede a honra de dançar com uma das filhas de Mildred, deixando a escolha a cargo delas. Por alguma razão, elas não parecem muito animadas. Ashley diz que seus pés doem, e Iris literalmente se afasta com um empurrão de sua mãe. Lily aceita relutantemente, embora não saiba por que estão hesitando. Se fosse eu, já estaria na pista de dança. Após uma conversa com Isabelle, Mildred descobre. O Sr. Casey ainda está solteiro, apesar de ter estado noivo 2 vezes, mas ambas as situações terminaram mal. Mildred está preocupada, mas sua anfitriã a tranquiliza, garantindo que não teve nada a ver com Casey ou sua família. Isabelle se aproxima um pouco e diz que ele recebeu um presente de uma fada, o que parece ser um bom momento para mencionar que sim, fadas existem neste universo, assim como no conto original da Cinderela. Elas podem aparecer para ajudar indivíduos emprestando sua magia. O rumor é de que o Sr. Casey recebeu um presente de uma fada, embora apenas ele e seus pais saibam o que foi. De alguma forma, os nobres suspeitam que este presente foi o motivo pelo qual seus noivados terminaram, embora tudo seja muito secreto e ninguém realmente saiba algo concreto. Antes que Mildred possa ponderar mais sobre o assunto, Valford chega. Ele está charmoso e bem educado como sempre, mas pergunta sobre a jovem que está dançando com o Sr. Casey. Mildred expressa sua surpresa com sua aparição e ele a surpreende ainda mais ao pedir uma dança. Ela tenta recusar usando suas filhas como desculpa, mas todos os nobres próximos estão assistindo, e Valford está esperando expectantemente. Assim, ela cede e oferece a mão a ele. Quando estão na pista de dança, Mildred presume que ele tem algo a lhe contar, mas o barão insiste que apenas queria a chance de dançar com ela, mesmo sendo famoso por nunca convidar mulheres para dançar em festas. Os outros aristocratas também notam o comportamento incomum do barão, especialmente porque ele já compareceu a mais festas este ano do que no ano passado. Há muitos rumores o seguindo, pois as pessoas já sabem sobre a reunião entre Mildred, Daniel e a rainha viúva, e também sabem que a rainha ficou irritada. Um rumor assim poderia causar sérios danos à reputação de Mildred, especialmente porque o pedido de desculpas da rainha e a segunda reunião foram realizados em segredo. Esse é meio motivo pelo qual ele a convidou para dançar, para provar a qualquer um observando que Mildred não caiu em desgraça com sua madrinha, mas é claro que ele também queria dançar com ela.
No entanto, Mildred é inteligente demais para perder os sinais de alerta e percebe um minuto depois que ele está, na verdade, fazendo-lhe um favor. Ela diz a Valford que ele é uma boa pessoa, e muitos dos que estão assistindo ficam convencidos de que o rumor era falso. No entanto, a administradora do CES não é facilmente dissuadida. Ela ouviu a história do próprio Jackson e, dada sua raiva, sabe que era verdade. Isso a faz pensar, mesmo que a história não seja verdadeira, por que o barão se esforçaria tanto para proteger uma dama como a Sra. Barnes? Um novo rumor começa a circular, talvez Valford esteja interessado em uma de suas filhas. Alguns dias após a festa de Mares, um novo convite chega à casa dos Barnes, desta vez para um baile de máscaras. As meninas vasculham seus antigos trajes de quando eram pequenas. Em um baile de máscaras, é costume usar uma máscara e o traje de um herói nacional famoso, como um cavaleiro, sacerdote ou fada. Obviamente, seus antigos trajes não se encaixam perfeitamente, mas Iris e Lily ainda podem reutilizar alguns acessórios. No entanto, para Ashley, elas terão que criar um novo traje. Decidem usar algumas roupas da mãe biológica dela, mas Mildred entende que é um tópico delicado, então decide manter as roupas o mais próximo possível de sua forma original. Neste mundo, é necessário confirmar a presença em um convite o mais rápido possível com uma carta escrita à mão. Mildred tem muita prática ao longo dos anos, então ela decide dar às suas filhas uma vantagem, permitindo que pratiquem com o restante dos convites que receberam nesta temporada. Ashley está tendo um pouco de dificuldade, não sei se é por causa de sua caligrafia ou sua ortografia, mas ela já está bem atrás de Iris e Lily. No entanto, Mildred a incentiva gentilmente, mesmo quando ela comete os mesmos erros. Por algum motivo, isso faz com que Iris exploda. Ela se levanta subitamente da mesa e sai do quarto sem dizer uma palavra. Mildred pergunta a Lily se ela sabe o que foi aquilo, e pela expressão culpada dela, diria que sim. Ashley tem a sensação de que tem algo a ver com ela, e honestamente, ela provavelmente está certa. Mas, para variar, Lily é quem a tranquiliza. Mildred decide descobrir por si mesma, deixando as garotas mais novas praticarem por conta própria. Iris está em seu quarto, encolhida sob as cobertas como uma menininha. Ela costuma ser a mais madura de todas as irmãs, então Mildred fica surpresa quando percebe que sua filha mais velha está chorando. Iris admite relutantemente que não gosta de ver sua mãe ser tão gentil com Ashley, o que é um choque. Iris está chateada consigo mesma por pensar assim, mas é o que ela sente. Suponho que seja apenas que, entre Ashley e suas filhas biológicas, as meninas podem se sentir um pouco deixadas de lado de vez em quando. E parece que Mildred dá preferência especial a Ashley porque, claro, ela é Cinderela, ela deveria ter encontrado seu príncipe encantado agora. Sua mãe tenta explicar que só porque ela ama Ashley não significa que ela ama suas próprias filhas menos. Iris entende isso, mas uma parte dela está frustrada. Quer dizer, é por causa do pai de Ashley que elas acabaram nessa situação, lutando por dinheiro. Claro, isso não é culpa de Ashley, e talvez, Iris saiba disso, mas no fundo, ela não consegue deixar para lá. Ela pergunta à mãe se acha Ashley bonita, mostrando suas próprias inseguranças sobre a aparência dela e de Lily. Mildred é paciente com sua filha, lembrando-a de que Ashley perdeu a mãe quando tinha apenas 5 anos. Sim, ela é um pouco desajeitada, e sim, ela queimou acidentalmente o vestido de Iris uma vez, mas ela teve uma vida muito difícil. O mínimo que podem fazer é dar a ela um pouco de folga. E não é como se Ashley fosse o centro das atenções. Mildred está preocupada com todas elas. Ela nem consegue imaginar o que aconteceria se um dia não estivesse por perto para ensinar como pentear o cabelo ou escolher roupas, o que ela faria por Iris e Lily se algo acontecesse com ela de repente. É isso que ela está tentando fazer por Ashley, então não é uma questão de pena, é uma questão de dever. Iris nunca viu as coisas dessa maneira antes. Mildred também destaca que, embora seja bom para elas se darem bem, ela não vai forçá-las. Se Ashley e Iris não se entenderem, no final do dia, nunca vão se entender. Mas talvez ver a meia-irmã sob uma nova luz ajude Iris a se abrir mais. Iris ainda não está completamente convencida, mas promete tentar mais, e por enquanto, isso é o suficiente. Eu não sei quanto a vocês, mas tenho a sensação de que elas acabarão sendo grandes amigas. Mildred deixa suas filhas mais novas em seu quarto e vai visitar Lily, que ainda está praticando sua caligrafia apesar. O comportamento inocente de Lily sugere que ela é muito mais observadora do que deixa transparecer. Ela tem observado Iris e sabe exatamente o que se passa na cabeça dela, típico de irmãs.
A conversa gira para Ashley, que aparentemente ainda está lutando para encontrar seus talentos, além de quebrar pratos, é claro. Ela é excelente em quebrar pratos. Enquanto a irmã do meio analisa praticamente todos na casa, Mildred percebe pela primeira vez que Lily é realmente muito inteligente e emocionalmente sintonizada com as outras meninas. Quando Mildred pergunta sobre ela, Lily diz que não tem tanta ambição quanto Iris, não quer ter um talento destacado e não tem interesse em afazeres domésticos, afinal, quem quer fazer trabalhos domésticos? Ela só parece se interessar por desenhar, querendo fazer apenas isso, especialmente sem ir a festas. Se todos os problemas financeiros delas desaparecessem, é exatamente isso que ela faria. Surpreendentemente, Mildred não tem problema com ela decidindo passar a vida rabiscando. Sua única preocupação é que Lily possa se sentir solitária, mas ela não acha que isso é provável. Mildred é subitamente lembrada do favor secreto entre ela e o barão e pergunta o que foi. Lily ainda não quer contar, apenas prometendo que não é grande coisa e que vai contar depois. Com isso, Mildred a deseja boa noite. No dia seguinte, ela e o barão Valford estão revirando o sótão em busca de mais pinturas potenciais. Eles acabam falando sobre o baile de máscaras, e ele pergunta o que ela vai vestir. Mildred estava tão ocupada preparando os trajes das filhas que não teve a chance de pensar no dela. Valford diz que queria saber com antecedência para reconhecê-la na festa. Ele propõe uma aposta: quem reconhecer o outro primeiro vence. Se Valford ganhar, ele a levará para jantar. Ela pergunta o que aconteceria se ela ganhasse, mas Valford garante que não há com o que se preocupar, pois nunca perdeu uma aposta. Ele certamente domina esse ato de charme convencido. Quando a família Barnes chega ao baile de máscaras, ninguém perceberia que seus trajes eram reciclados, todos estão ótimos, exceto Ashley. Não sei o que ela estava pensando com a máscara dela. Os convidados ficam um pouco surpresos com a sugestão de um baile de máscaras tão cedo na temporada, já que as debutantes ainda não poderão se reconhecer. Aparentemente, foi sugerido pelo príncipe para que seus convidados pudessem se concentrar na personalidade de uma dama e não em sua aparência. Atitude e postura, portanto, se tornam muito importantes, o que é bom para Iris e Lily, que têm posturas muito confiantes. Ashley, por outro lado, Mildred está correndo para corrigir quando avista um homem loiro de olhos brilhantes na multidão. Quando ela olha novamente, ele virou as costas, então Mildred volta sua atenção para Cinderela e sua coluna torta. Um evento como este realmente faz Iris se destacar na multidão. Além de sua aparência, ela é inteligente, bem educada e pode se adaptar a qualquer situação. A chegada do rei é anunciada, e ele entra sem máscara, assim como sua esposa, mas o príncipe está vestido como um cavaleiro, embora tenha uma máscara. Ele será muito fácil de identificar durante o baile. Literalmente assim que eles aparecem, o príncipe se retira para um quarto privado, então parece que as chances de Cinderela estão perdidas para a noite. Que ela está vestida, para ser honesta. Lily está vestida de pirata, e Iris é a fada Bela, que famosamente ajudou o herói que fundou este país, de acordo com o mito. Bela concede desejos a quem realmente os deseja, é meio como um desejo para ela mesma se vestir como uma fada que pode realizar seus sonhos. Afinal, Iris sabe melhor do que ninguém que ela vem de uma origem comum e não é tão bonita quanto algumas garotas. Para cuidar de sua família, sua única tarefa é se casar. Então, quando um jovem se aproxima dela e a convida para dançar, Iris estende a mão, mas antes que ela possa pegar na mão dele, outra mão se interpõe, afirmando que ela já prometeu dançar com ele. Não sei se isso é verdade, mas não pode ser um mau sinal se os homens estão disputando sua atenção. Além disso, este rapaz, quem quer que ele seja, está vestido como o herói Gelha, que fundou a nação com a ajuda de Bela. Parece que eles estão destinados a ficar juntos. Um rápido olhar para os distintos olhos azuis sob a máscara diz a Iris que isso deve ser Leon. Ele a leva para um local privado e tira a máscara, insistindo que ela realmente prometeu uma dança de volta à festa do chá. Ele está determinado a tê-la primeiro, então Iris dá a ele a mão e aceita, o que é fofo e tudo mais, mas sério, estou mais impressionada com quão rapidamente ele trocou de traje e colocou a peruca. Pelo que os outros convidados podem dizer, o verdadeiro príncipe Jeppe está educadamente parado ao lado, usando um capuz e uma máscara. Fico imaginando qual pobre atendente teve que assumir esse trabalho enquanto assistia Iris dançar. Ashley avista o príncipe se escondendo no canto, já que sua mãe disse a ela para lembrar da máscara. Infelizmente, ela assume que era um aviso e não um convite para ir conversar. Lily, por outro lado, percebe imediatamente que a pessoa usando a máscara não é o príncipe. Ela realmente não perde nada, não é?
O falso príncipe se aproxima dele, e Ashley parece assustada, então Lily a envia de volta para sua mãe e vai encontrá-lo. O homem misterioso pergunta sobre Ashley e depois, com uma voz muito familiar, pede a Lily para dançar. Lily fica um pouco surpresa, mas concorda. Enquanto estão na pista de dança, ela sente os músculos dele e, por alguma razão, isso a faz perceber que este é o Duque Casey. Quero dizer, muitos homens têm músculos, então estou meio surpreso que ela tenha notado apenas pelos peitorais dele. Espero que ela consiga se controlar perto dele. Pelo menos podemos alegar interesse artístico e não apenas atração, já que seu primeiro instinto é desenhá-lo, em vez de fazer algo mais. De qualquer forma, Lily está envergonhada com o pensamento. Casey fica surpreso com sua timidez e pergunta se eles já se encontraram antes. Lily diz que sim, mas mesmo que ela tire a máscara, ele não a reconheceria. De repente, ele a puxa para perto, deixando um pouco de seu cabelo aparecer, admitindo que nunca poderia esquecer olhos tão bonitos e verdes. Ele é realmente um conquistador. Não sei como Lily não se apaixonou por ele naquele momento. A única garota que não está dançando é Ashley, que parece tão assustada com os homens que os evita a todo custo, ficando o mais perto possível de sua mãe. Acho que é uma coisa boa. Que Iris usou aquela máscara de senhora idosa, afinal. Eles observam Lily e o falso príncipe se separarem na pista de dança. Ele revela sua identidade, e Lily diz a ele que, se realmente a lembrasse, lembraria o nome dela. Droga, Lily tem jogo. Mildred fica impressionada ao ver sua filha lidando tão bem com os homens. Ela ainda está procurando por Iris quando o homem loiro de antes se aproxima dela, parando-a no caminho. Ele a puxa para perto, brincando que deu a ela a chance de vencer antes, então era o barão afinal. Ele pegou uma ideia do livro da princesa e se disfarçou. Mildred está convencida de que ele usou magia para mudar sua verdadeira aparência, já que seus olhos têm uma cor tão chocante. No entanto, a transfiguração mágica é cara, ele deve ter pago muito só para ganhar a aposta deles. Valford aponta que poderia ser o contrário, esta poderia ser sua verdadeira aparência e a outra falsa, embora ele duvide disso. Valford a tranquiliza dizendo que Iris ficará bem com Leon, já que ele é um bom rapaz e não fará nada errado. Eles saem para uma varanda e encontram um jovem casal se aproximando e ficando íntimo. A visão choca Mildred por um momento, pensou que fosse Iris. Valford aponta que Iris tem 19 anos, ela não pode ser uma criança para sempre. Mas Mildred não pensa assim, afinal, ela será mãe delas para sempre. Essa é sua obrigação, em primeiro lugar. Daniel a observa por um tempo e pergunta se ela não quer se tornar algo mais do que uma mãe, o que dizer de ser a dama de outra pessoa. Para uma mulher que já foi casada 2 vezes, acho que a ideia perdeu seu apelo. Afinal, quando uma mulher se casa, ela perde qualquer ativo próprio e precisa gerenciar os do marido. Não seria melhor manter as coisas para si mesma para ter alguma segurança? Valford, que ainda não foi informado sobre a morte de Fred, aponta que tecnicamente ela ainda é a dama de outra pessoa. Mildred pede a ele para não brincar e se afasta. Enquanto isso, em uma varanda diferente, Iris e Leon estão em silêncio constrangedor juntos. Iris toca sua máscara, admitindo que prefere ver a expressão dele do que manter seus rostos cobertos assim. Eles as retiram, e Iris destaca o quão incrível é a coincidência de eles terem terminado vestidos como Bella e Gélia, certo, coincidência. A verdade é que, quando ele apareceu como sua verdadeira identidade, o príncipe Leon a viu na multidão e escolheu rapidamente um traje que combinasse com o dela. Não é tanto destino quanto um romance antiquado. Ambos estão corando quando Leon, de repente, pega sua mão. Nesse exato momento, Mildred depara-se com a cena e tenta chamar sua filha para dentro. Graças a Deus, Daniel está lá para segurá-la, você tem que deixar o romance se desenrolar. Mas toda a tensão desmorona quando Leon se atrapalha com um pedido para ela tocar com ele. Alguém mais estava meio esperando uma confissão? De qualquer forma, ele conseguiu o ponto cruzado após o baile. Lily provoca sua irmã mais velha que Leon definitivamente se apaixonou por ela, afinal, por que mais ele a convidaria para sair? Mildred, que está fazendo compras como de costume, fica chocada quando o barão aparece ao seu lado com sua cor e estilo de cabelo normais. Hoje, Daniel tem trabalhado duro catalogando todos os esboços e pinturas encontrados na mansão, então ela acabou dando a ele um quarto para trabalhar. Ela mostra um retrato de uma dama e pergunta a Mildred se ela a reconhece. Honestamente, Mildred não tem certeza, o rosto parece meio familiar, mas ao mesmo tempo, não.
Valford parece esperar que ela saiba, então Mildred sugere que eles tenham alguns lanches e chá enquanto ela pensa sobre isso. Os bolos de chá e profiteroles de Mildred são muito melhores do que os outros lanches desta época, já que ela sabe como fazer tratamentos modernos que ainda não foram inventados. Bem, isso é útil, mais uma ferramenta em seu cinto, eu acho. Com todas as suas habilidades, Mildred pergunta imediatamente se pode ganhar algum dinheiro com esses profiteroles. Valford diz que os compraria, na verdade, poderia levá-los para o restaurante dele e vendê-los lá. Valford pergunta arrogantemente se ela realmente tem receitas comercializáveis de qualidade superior, chefes provavelmente não saberiam. Isso provavelmente parece improvável, se ela não fosse literalmente do futuro. No final, Daniel concorda em ouvir uma proposta mais detalhada e se serve de mais um profiterole ou dois. Um dia depois, toda a família faz uma viagem ao teatro com o Barão Valford, a convite de Leon. O pobre rapaz deve ter ficado nervoso demais para ter um encontro apenas ele e Iris. No final, enquanto caminham para seus lugares, eles esbarram em Arlo Gregory, um conhecido de Daniel. Valford o apresenta a Mildred como sua esposa, que aparece com um rosto familiar, é Marcia. As meninas ficam encantadas em revê-la depois do incidente no baile. Certamente, a esposa do conde também está muito feliz em conhecer a mulher que salvou a reputação de Marcia e expressa sua gratidão a Mildred. Marcia, na verdade, não é filha dela, mas da filha de uma boa amiga. É comum que crianças de origens mais humildes sejam acolhidas por amigos mais abastados para terem uma introdução adequada à alta sociedade, e parece que Marcia é um desses casos, julgando pela timidez dela. Valford menciona brevemente que o Conde Gregory também tem um filho, aparentemente solteiro, que também está no teatro, mas como ele não está em lugar nenhum, as damas Barnes entram com Daniel para ocupar seus lugares. Leon abre as portas para recebê-las na entrada de sua cabine privada, que acontece de ser bem ao lado da cabine da família real. Sério, ele não poderia ser mais suspeito se tentasse. Leon é um verdadeiro cavalheiro, acompanhando as damas até seus lugares, e por cortesia, Mildred permite que ele se sente ao lado de Iris. Afinal, isso deveria ser um encontro. Mildred se senta no lugar perfeito para observar as crianças e logo a música começa. Todos ficam encantados com as performances, e antes que percebam, o intervalo chegou. Lily sai para uma pausa no banheiro, então Leon se oferece para acompanhá-la, e, é claro, Iris irá onde ele for acabam saindo os três. Pobre Ashley só percebe o que está acontecendo depois que eles saíram, ela não é a mais brilhante da caixa. Enquanto ela está reclamando por ter sido deixada de fora, Lily deixa Iris sozinha com Leon para pegar os lanches. Iris fica surpresa ao ver como ele escolhe os lanches sem hesitar no preço, ele sempre é generoso assim, mas como ele. O barão pagou pelos assentos, tecnicamente, qualquer coisa que comprem será registrada em sua conta, porque ela é esperta assim. Iris pergunta se Leon é muito próximo do barão, quer dizer, eles devem ser amigos se ele está tão disposto a gastar seu dinheiro. Leon conta a mesma história de sempre, são amigos de família, o conhece desde pequeno, mas acaba sendo o barão quem convida o restante deles para o teatro. Será que ele fez tudo isso apenas para ajudar Leon em seu encontro, ou foi realmente uma desculpa para passar mais tempo com a mãe deles? Não sei quanto a vocês, mas estou cansado desse vai e vem. Acho que esses rapazes deveriam se ajoelhar e confessar de uma vez. De qualquer forma, começam a falar sobre as casas de infância, e Iris fica impressionada que Leon conhece Floy, a casa onde ela cresceu com seu pai, o Conde Rivera. Ela se lembra com carinho, mesmo que fosse apenas um lugar pequeno e isolado. Ouvindo-a falar tão carinhosamente, Leon de repente admite que quer comprar uma casa para ela. Ah, isso é realmente fofo. Iris não consegue deixar de rir, mas acho que se ela soubesse que ele era o príncipe herdeiro, não acharia tão engraçado. Enquanto estão percorrendo o caminho mais longo do mundo de volta aos seus lugares, Lily está no banheiro onde encontra Mara se escondendo nos compartimentos. A garota está em lágrimas, claramente algo está errado. Mara pede a ela para voltar ao segundo andar com ela, parece que ela saiu do seu lugar com alguém que agora desapareceu por algum motivo. Lily não consegue entender o que aconteceu, mas entrega um lenço e concorda em acompanhá-la de volta ao seu lugar. Ambas parecem inquietas. De repente, um garoto aparece ao virar da esquina e caminha na direção de Marcia, dizendo que a procurou em todo lugar. Sinto encrenca. Lily agarra a mão de Marcia e se coloca à frente dela. O garoto educadamente se apresenta como Preston Gregory e diz a Marcia que a mãe deles está esperando. Ah, então este deve ser o filho solteiro do conde. Ele não parece muito nobre, se me perguntarem.
Preston também é muito arrogante, lembrando Lily para tratá-lo com respeito, já que é filho de um conde. Quando ela ainda se recusa a sair, o garoto a agarra e a joga no chão. Lily imediatamente intervém, empurrando-o para o lado antes que ele cause mais problemas. Duas senhoras aparecem ao virar da esquina e o assustam, ele se afasta furioso. À medida que ele está desaparecendo, Lily percebe que o viu antes, tentando entrar no banheiro feminino. Mas ele realmente iria tão longe para trazer Marcia de volta? Acho que algo mais aconteceu aqui. Ligando os pontos, Lily pergunta à amiga se Preston propôs algo a ela. Obviamente, a resposta é não, mas claramente ele a tem incomodado por algo mais, se você me entende. Parece que ele também foi o culpado pelo vestido de Marcia no baile. Claro, Marcia é devedora à família Gregory, então seria difícil mencionar aos pais deles. Eles até podem forçá-la a se casar com ele se descobrirem. De qualquer forma, Marcia está em uma situação difícil. Lily se sente terrível por ela, mas não sabe como ajudar. Pelo menos, por enquanto, ela pode acompanhá-la de volta ao lugar dela em paz. Ao se despedirem na porta, Lily pede para escrever, pelo menos para manter em contato. Enquanto Lily está voltando para o seu lugar, Preston aparece de repente e a agarra. Sabia que empurrá-lo não terminaria bem. Preston a chama de feia e tenta ameaçá-la.